ao Soulcast, a voz da terapia holística na web. Eu sou Ana Flávia Soares, a anfitriã dessa deliciosa experiência. Juntos, vamos conhecer as diversas técnicas terapêuticas que existem ao redor do mundo e estão à nossa disposição para nos ajudar a enfrentar a delícia e a dureza de viver. Esse episódio é um mimo do Essencial Fest, o melhor festival de terapias holísticas e bem-estar do Brasil. Acontece sempre em setembro, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Hoje eu vou conversar com a Jaqueline Trindade e nós vamos falar sobre a milenar arte do Feng Shui. Seja muito bem-vinda, Jaque. É uma delícia, uma honra ter você aqui comigo, viu? Eu que te agradeço pela oportunidade de levar essa técnica milenar aí pro mundão. É isso aí. Não, agora todo mundo vai conhecer, eu adoro, acho maravilhoso. Vai ser legal. Lindo. Muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Sim. Bora. Então, me diga, primeiro vamos nos apresentar, né? Falar um pouquinho da Jaque, quem é a Jaque, as pessoas conhecerem. Bem, sou Jaqueline, né? Eu fui administradora durante quase 15 anos na minha vida executiva. Trabalhei em grandes e pequenas e médias empresas. E aí resolvi fazer uma transição de carreira para design de interiores. E aí, com o objetivo de ter acessibilidade nos meus projetos, o Feng Shui caiu no meu colo assim, ó. Pá! Aí eu falei, legal, né? Porque todo mundo tem a ideia do Feng Shui como cores, como apenas objetos, o layout. E aí eu falei, tá, então se eu vou entrar na psicologia das cores, vou ter mais pessoas aprovando os meus projetos, não vou ter refação, vou estudar sobre isso. Porém, quando eu fui ver, o Feng Shui é muito mais do que isso, né? Ele olha para dentro do indivíduo, ele começa a entender como que é a casa do indivíduo. E aí, vou falar um pouquinho, né, sobre o que é o Feng Shui. Já pode falar? Já pode ir direto assim? Pode ficar à vontade. Então, vamos embora. O Feng Shui, ele é uma técnica milenar chinesa, né? Desenvolvida há mais de 4.000 anos na China. E o Feng Shui, por incrível que pareça, muitas pessoas perguntam assim, mas eu vou na China e não ouço falar sobre o Feng Shui, ou não tem muitos livros sobre o Feng Shui e tal. Porque antigamente o Feng Shui, ele era perseguido pelos governadores, pela dinastia, e ele não era bem aceito. E aí começou um grupo, né, dos mestres que começaram a estudar sobre o Feng Shui, eles começaram a buscar, né, nos vilarejos, entender como que eram as casas dos vilarejos, o comportamento das pessoas. E aí, esses mestres eram estudiosos, eram mestres que estudavam filosofia, geobiologia, astrologia, física. E aí, eles começaram a ser perseguidos, né, no Feng Shui, assim, por estudar essa técnica, assim. E aí, o governo chegou e baniu o Feng Shui da China. E com isso, eles começaram a se dissipar, assim. Cada um ia para um lado, um para o outro. E eles entenderam que... É por isso que hoje existem várias linhagens de Feng Shui, né? A minha que eu sigo, que eu estudei, foi a do budismo tântrico tibetano, né? Do chapéu negro. E o Feng Shui, ele chegou aqui no Brasil em 1985, né? Foi pela minha mestra, né? A Silvana Ochelini, que ela trouxe o Feng Shui para o Brasil. Mas ela chegou nos Estados Unidos pelo professor Li-Un. E a Silvana estava lá nos Estados Unidos e pegou da fonte mesmo esse estudo milenar. E aí, com o tempo, o Feng Shui, ele se uniu ao taoísmo. Hoje o taoísmo, né? Primeiro eu vou falar que o Feng Shui, ele não é religião, né? Ele pode ser aplicado por qualquer pessoa. Dependendo de crenças, ele pode ser aplicado, porque ele estuda o comportamento, né? O Feng Shui, ele vem das 8 ramificações chinesas, né? O Feng Shui, ele tem os chineses têm a meditação em movimento, que é o Tai Chi Chuan, né? Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Eles têm a alimentação como primordial, os chás, né? Porque eles acreditam que as pessoas, eles têm que prevenir antes de ficar doente. Tem a acupuntura, né? E hoje o mais novo deles é o Feng Shui. Mas o que é, qual que é o objetivo do Feng Shui? Tá. Na prática, assim. O Feng Shui, ele entende como que anda, né, as repetições
do indivíduo dentro da sua casa. E ele consegue harmonizar, trazer mais assertividade, tipo, na vida do ser humano, porque às vezes fica muito difícil. O ser humano não sabe aonde que tá as suas dores. E aí o Feng Shui, ele ajuda a harmonizar o ambiente dessa forma. Entendi. Nossa, massa demais, né? Bom, a gente sempre ouve muito falar na China da questão que você tá falando, do Tai Chi, de todos que tem essa palavrinha Chi, que é o quê, né? Energia vital, que eles falam, né? Na China e tudo mais. O Qi, né? Qi. Eu vou só abrir aqui um parêntese, que o primeiro nome do Feng Shui era Kan Yu. Kan significa céu e Yu significa terra. Posteriormente, eles mudaram esse nome para Feng Shui. O Feng significa vento e o Shui significa água, né? Traduzindo aqui para nossa língua. E por que eles resolveram trocar esse nome? Porque eram elementos naturais que se movimentavam e fluem naturalmente. E é por isso que eles trocaram o nome para Feng Shui. E a sua pergunta? Não foi nenhuma pergunta, só falando do Qi, né? Qual que é a relação do Feng Shui com o Qi? O Qi, ele traduzindo para nossa língua, significa energia, né? E ele é o primordial, né? Ele entende como que flui a energia dentro do ambiente. Hoje, se você pegar tudo à nossa volta, é energia, né? E isso, a energia, por exemplo, o Feng Shui. O Feng é um vento. Aí, se você fecha a janela, você está modificando, não vai ventar, né? Se tem um rio descendo, e se você pega uma barreira, cria uma barreira, a água vai bater na barreira e ela vai mudar o percurso dela. E o Qi, a gente tem a mania ou pelo layout da planta, da casa, ou pela... como é que eu posso dizer? Pelo layout ou até mesmo a disposição dos móveis que a gente começa a colocar dentro da nossa casa. Aonde que a gente começa a bloquear a entrada da energia, a estagnar energia com determinadas coisas que a gente deixa estagnado dentro da nossa casa. Então, esse é o conceito mesmo do Feng Shui, que é o Qi. Como que a energia flui dentro da nossa casa. A ideia é harmonizar, então, a energia. É necessariamente trazer energia positiva ou não? É esse equilíbrio e fazer a energia fluir da melhor forma. Fazer a energia fluir dentro do ambiente para que você não tenha nenhuma trava nas 9 áreas da sua vida. Entendi. E como que funciona na prática, né? Que a gente fica na dúvida. E aí? Eu vou lá, tô querendo, sei lá, uma dúvida que eu tenho. A gente tem... Quando é que eu busco pelo recurso do Feng Shui? Quando eu tô com algum problema na minha vida, em alguma área da minha vida. Quando, sei lá, eu vou começar uma casa nova e eu já contrato alguém que vai fazer essa decoração com essa técnica do Feng Shui. Quais são os momentos que eu posso lançar a mão desse recurso? Né? Então, o ideal é que você comece uma casa... na planta do zero, né? Porque aí você já começa a colocar a melhor fluidez, né? Mas o Feng Shui hoje, né? Nesse mundo corrido que a gente vive, as pessoas buscam mais pela dor, né? E às vezes a gente não sabe qual é o nome dessa dor, né? Então as pessoas, elas buscam pela dor. Às vezes as pessoas buscam por não ter entendimento, assim, da vida, não sabe para onde que vai. Eu queria fazer uma carreira, mas eu não sei se eu quero manter, por ter dúvida, né, de qual caminho seguir. Relacionamentos, problema com os filhos, problema com familiares, problemas financeiros, as pessoas buscam mesmo. Peguei uma cliente uma vez que ela tinha 42 problemas. Tem 9 áreas na vida, ela conseguiu ter 42 problemas? Então, só na prosperidade. Legal. Não tava legal. E olha que era uma pessoa que tinha um faturamento bem ajudou bacana. Ela? Ajudei. A gente conseguiu olhar por que estava acontecendo dentro da casa dela. Porque primeiro a gente analisa a planta, né? A gente entende as dores que a pessoa está sentindo pela planta. Porque é o vazio, é onde que a energia não está indo. Não, para tudo, calma. Deixa eu entender uma coisa aqui, então. Tenho lá minha casa, certo? E aí, até mesmo antes de eu chegar para você e falar as coisas, se eu te mostrar a planta da minha casa, você já tem um diagnóstico prévio sobre aquilo? Eu tenho um diagnóstico. Mais ou menos? Tenho. Sobre o formato da minha casa. Eu comprei um apartamento. Sim.
na construtora X. Você já percebeu que você atrai Que legal. as pessoas, você atrai situações, você está vibrando naquela frequência. Muitas pessoas até me perguntam assim, Jaque, mas eu acabei de alugar minha casa. Será que eu tô... Sim, você já está vibrando nessa frequência. Entendi. Então, quando você entra numa casa e fala assim, uau, é isso, é essa casa que eu quero, você já está com as predisposições para aquela casa no formato lá que você escolheu. E aí você fala assim, mas você vai colocar a minha vida numa análise, assim, de uma planta, do que eu tô sentindo? É um tarô de uma planta É um tarô de uma planta. móvel? Que legal. Pois é, De mas uma certa forma, né? não é. Começa as repetições. As repetições, ela mostra aquilo que você está vivendo. Tipo, o cliente, ele não me conta que ele está com problema com o marido, por exemplo, que ele está enfrentando uma separação. Mas quando você diz repetições e padrões, é do formato da casa? Do formato da casa e da atitude das pessoas, por exemplo. Não, mas se ela não te conta nada. Não me conta, exatamente. Aí a planta me mostra que ela tem uma deficiência. Aí quando eu aplico o baguá no quarto dela, a repetição daquela deficiência, aquela repetição, Entendi. aquele problema... Ele se replica naquele ambiente. Repete. Aí uma outra atitude repete que também faz ligação daquele problema. Aí te fala. Aí Aí você fala com a pessoa, por acaso, não sei o quê. Com todo jeitinho Que brasileiro. legal. Aí a pessoa, eu não te contei isso, eu tenho acontecido isso, tal. Mas o que é mais comum, então? As pessoas te procurarem para poder, sei lá, e falar assim, não, harmoniza a minha casa e tal, ou elas vão assim, não sei nada que tá acontecendo, vem aqui e dá uma geral. Entendeu o que eu tô falando? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero resolver uma questão na área afetiva. Aí eu vou falar assim, não, eu vou chamar a Jaque aqui em casa para ver se ela favorece o meu ambiente aqui para eu, né, para fluir essa área na minha vida. É uma demanda. Né? Então, eu estou com uma questão que eu tenho consciência da minha questão e eu vou te chamar para atuar nela. Isso. E tem a possibilidade de eu não saber, de eu não fazer a menor ideia e só querer favorecer a casa inteira. Falar assim, eu quero harmonizar minha casa inteira. É isso? Existem esses dois... Como é que... Existem esses dois públicos. A pessoa, quando ela quer favorecer a casa inteira com as técnicas do Feng Shui, não necessariamente também elas precisam ter um problema, tá? Ela já conhece a técnica em algum momento na vida. O segundo momento é o que você falou, é a dor. Hoje as pessoas me procuram mais pela dor. Então, assim, às vezes eu dou alguma dica nas minhas redes sociais, aí a pessoa fala assim, opa, eu tô sentindo isso. Opa, isso aqui tá acontecendo comigo. Ah, mas será? Aí você vai contar, tá, deixa eu ver como que funciona. Entendi. Quando você começa a ver na prática, você fala assim, isso é pra mim. E aí condiz com o que você já tá sentindo. Então, se torna favorável mais pela dor, sabe? Mas nada impede que você pode potencializar aquilo que você já tem. Entendi. Entendeu? E qual que é a relação do Feng Shui com os elementos da natureza? Tá. Os 5 elementos, ele é uma das principais bases do pilar do Feng Shui. Tá? O Feng Shui, os 5 elementos, ele acredita o seguinte: hoje, se você for perceber, se você for para a natureza, se você ficar um final de semana na natureza, você volta renovada. Sim. Né? Você volta bem, você volta, nossa, que final de semana gostoso. Aí você volta. Tem gente que volta estressado, porque é muito urbano, né? É porque tem que. Não dá nem tempo. Um final de semana, às vezes, a pessoa nem aterrou ainda, né? Não, mas eu tô brincando. Em geral, sim. Esse final de semana, inclusive, eu estive num cachoeira, tudo maravilhoso. Exato. É outro. Você volta. E aí começam a existir até as pesquisas, antes de eu te falar dos 5 elementos. Hoje, o país, segundo a OMS, é um dos países mais ansiosos do mundo. Brasil? O Brasil, tá? E ele lidera o ranking da América Latina, tá? E aí, por que eles começam a entender que nós vivemos mais de 90% em ambientes construídos? Seja ele na nossa casa, ou seja ele na empresa, né? Se você tá numa empresa, acaba que ele também tá um ambiente construído. E hoje, as pessoas trabalhando em home office, acaba que intensifica mais essa questão toda do ambiente. E aí, os estudos começam a perceber que a gente precisa trazer a natureza para dentro dos nossos ambientes, né? E que conviver próximo à natureza traz benefícios para a nossa vida e saúde.
né? Isso Perfeito. são pesquisas. Sim. E aí, com isso, né, que eu te lancei a pergunta, quando a gente fica num ambiente de natureza, a gente se sente melhor, se sente mais leve, tem aquele final de semana gostoso entre família. Então, o que a gente precisa fazer? O que o Feng Shui ele trabalha? Ele traz os 5 elementos da natureza para dentro da nossa casa, que é água, terra, fogo, metal e a madeira. Então, isso a gente consegue compor dentro do nosso ambiente com esses elementos. E isso é através de adornos, através de revestimentos, de pinturas, né? Plantas vivas mesmo. Já viu aquela casa que tem planta viva, como é que fica mais leve? Então, é basicamente isso que os 5 elementos representam. E os 5 elementos, ele também vem na característica nossa, interna. Se a gente pega uma pessoa que tem a característica... Todos nós temos os 5 elementos dentro da gente, mas um sobressai. Por exemplo, uma pessoa que é do elemento, que tem a característica do elemento fogo, tá? É uma pessoa mais expansiva, é uma pessoa alegre, é uma pessoa imediatista que quer tudo para ontem. Então, até quando eu vou atender um cliente, eu tenho que entender qual que é o elemento dele que sobressai para me saber falar. Porque uma pessoa que é do elemento fogo, ela não quer ouvir, ela quer já a resposta, né? Entendi. Então, uma pessoa de metal é uma pessoa que tem uma predominância de metal. É uma pessoa que tem, que é mais cortante. Ela é objetiva. Ela tem início, meio e fim. Se você pega o metal também é duro, né? Então a gente começa a trazer essas relações da característica do elemento com a característica do ser humano. Uma pessoa de madeira é uma pessoa que lidera cargos de liderança, uma pessoa expansiva que quer crescer. É igual uma árvore. A árvore, que ela quer crescer. Ela tem que ter espaço para ela subir as raízes fincadas dentro da terra. Uma pessoa de terra, que tem a característica de terra, é uma pessoa que gosta de cuidar. É uma pessoa que gosta de servir o outro. Se você pega do elemento da natureza, a terra, ela nutre a madeira. A gente tira as pedras, a gente tira o metal. Então, a terra é isso. E uma pessoa de terra não gosta de mudanças bruscas, assim. Vamos mudar tudo. Não, eu tenho que ter cautelas para falar até com uma mudança para uma pessoa de terra, né? E eu acho que faltou de água. Uma pessoa de água, ela é mais interiorizada, assim, ela é uma boa ouvinte, uma pessoa que escuta, uma pessoa que tem uma predisposição também para depressão, porque ela é mais emotiva, né? Uma pessoa totalmente mais emotiva. Então, você consegue perceber que tantos os elementos da natureza, a gente tem tudo isso dentro da gente? Não, com certeza. E aí, no Feng Shui, porque pelo que eu entendi, assim, o Feng Shui, ele harmoniza o espaço com a gente, né? Com a nossa energia. Exatamente. Então, dependendo da energia da pessoa, aí você coloca elementos na casa que vão equilibrar essas energias? Exatamente. Por equilibrar exemplo? E favorecer. Se eu te explicar naquela imagem do ciclo da construção dos elementos, se você pega a madeira alimenta o fogo. O fogo, você queimando, ele aduba a terra. A terra, primeiro, né? A outra. A terra... É dos elementos. É dos elementos. A das bolinhas. A das bolinhas. Olha lá, se você pega, voltando aqui, a madeira, pro fogo ficar aceso, você precisa colocar a lenha, né? A madeira alimenta o fogo queimando vira adubo da terra, né? Cinzas. Sim. A terra você extrai o metal na sua forma líquida, ele tá na água, né? Evapora também, vira água. E a água alimenta a madeira. Então, se a gente tem lá, por exemplo, se eu sou madeira, tá? Se eu sou madeira, então eu preciso do quê? Elementos, água na minha casa, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta renovada, expansiva, para me crescer, né? Uma plantinha não precisa de água para crescer. Entendeu? Saquei. Aí, se você vai para o ciclo de controle, igual a imagem ali, por exemplo, o fogo, ele derrete o metal. O metal, ele corta a madeira. O metal, se você fabrica uma lâmina, uma faca, ele corta a madeira. A madeira, ela suga todos os nutrientes da terra e a terra barra a água e a água apaga o fogo. Então, você começa a perceber, por exemplo, às vezes você vê um casal que o homem fala e a mulher se abaixa. Qual que é o
elemento predominante dele. Qual que é o elemento predominante Chutei dela? aqui, ó. Não, pode ser que ela seja fogo e ele seja água. Aquele homem que vive entendi, apagando a mulher. Aquele homem que não entendi. deixa a mulher falar, né? Não vamos entrar em caso aqui de Não, nada. a gente tá Mas pegando é só hipotético. para entender como que funciona o ciclo de construção e o ciclo de controle. Mas aí como é que você faz, por exemplo, num sistema complexo? O que eu tô chamando de sistema complexo? Uma coisa é você fazer no quarto ou na casa de uma pessoa que mora sozinha, Ok. né? Então aí você tem um ambiente mais controlado ali. É ela se relacionando com o ambiente dela. Uhum. Agora, aí você já extrapolou aí. É um quarto de um casal. São duas pessoas interagindo com o ambiente. Duas pessoas. Uma casa que tem uma família grande. Uhum. Os pais ou qualquer constituição familiar, com filhos, crianças, animais, sei lá. Porque todo mundo vai ter de tudo. Todo mundo tem de tudo. O ideal, Aí você então, põe um pouquinho de tudo. um pouquinho de tudo. Entendi. E aí, no quarto do casal, a gente coloca um pouquinho de tudo e coloca elementos que vai dar energia pro casal, né? Por exemplo. Porque eles têm uma dinâmica juntos, né? De qualquer forma. Exatamente. Então, assim, eu entendo qual que é o elemento do cônjuge, né? Do marido, da esposa, enfim, para que a gente coloque elementos que favoreçam os dois, para o crescimento, para a expansão, tal, tal, tal. E a gente também utiliza os elementos para equilibrar, né? Porque às vezes a pessoa tá muito yin, tá muito yang. Então a gente precisa equilibrar o elemento das pessoas e é através dos elementos do ciclo de controle e construção que a gente consegue fazer isso. Loucura, hein? Achei massa. E o Feng Shui também, ele pode ser... Aqui a gente tá dando um exemplo de casa, né? Mas na nossa conversa aqui, me veio muita coisa da minha casa. Minha casa, por exemplo, eu moro num sítio. E a minha casa, ela tem o piso de pedra. Ok. Então já é um elemento ali que a gente tá. E eu gosto muito de andar descalça. Então, assim, eu tô muito em contato com isso. Meu quarto é todo de madeira, mais antigo, assim, madeira. Ok. Então eu falei assim, já tô pensando aqui uns trapos pra equilibrar esse negócio aí. Mas, mas eu pensei muito aqui no ambiente profissional. Profissional. Então, né, por exemplo, o meu escritório que eu compartilho com a minha sócia é um escritório pequeno. E é isso, são duas pessoas, duas energias. A energia do trabalho lá é uma energia muito peculiar, né, também, tal. Aí, como é que faz com ambientes muito pequenininhos, assim? Nessa hora que você coloca uma plantinha, coloca pinta, É que eu falei, como é que funciona? A gente precisa ter os 5 elementos. Ter os 5 elementos para que vocês consigam sentir aquele ambiente, sabe? Trazer expansão. Óbvio que a gente pode utilizar também, tem por exemplo, um ambiente todo branco, né? Geralmente um ambiente pequeno é mais claro. A gente traz isso nos adornos. Coloca lá uma peça amarela, uma peça, alguma coisa que atraia mesmo essa união, essa conjunção de vocês. E o mais engraçado que as pessoas perguntam, né? Pode ser para empresa? Gente, deve ser empresa. Empresa, a gente está falando de pessoas, né? Pessoas que estão num ambiente construído. E aí, depois de analisar o que está faltando lá nessa empresa para que a gente não tenha funcionários mais cansados, a gente não tenha funcionários que ficam nervosos, brigando entre si, reuniões harmoniosas para um propósito para a empresa, não para que seja desconstruído. Às vezes, um exemplo que bobo, né? Eles falam muito da energia da viga. Se você tem uma mesa de reunião e se você tem uma viga que corta essa mesa, né? Você acaba você briga com a pessoa, você nunca as opiniões nunca batem, sabe? Então, isso é importante. Tem que ser avaliado se um funcionário não está no fluxo constante da energia. Eu falo fluxo constante é a mesma coisa se você imaginar um tufão. Tá morrendo de calor, você tá num tufão. No primeiro momento, você fala, ai, que delícia, né? Estar num tufão. Mas no segundo momento, vai começar a te incomodar e vai chegar até doer. Então, o que você vai fazer? Você vai sair um pouquinho da frente desse tufão. Então, você imagina um funcionário que fica o tempo todo na frente do movimento, de um TI, ela vai sair em casa, vai sair cansada, não vai ter muita produtividade. Então, é preciso analisar também o Feng Shui dentro de empresas. A gente falou aqui dos elementos da natureza, mas eu vejo também que é muito falado, né, dentro do Feng Shui, as cores, por exemplo, as cores. Okay. Não necessariamente elementos, mas assim, não, pintar a parede de tal cor, né, eu não sei se isso é clássico, mas eu vejo muito a tal da porta vermelha. Tá.
Tem um clássico nessa, não sei. É porque o vermelho... Qual que é o lance da porta vermelha? Eu nunca tive um Segredo cliente da com, porta com vermelha. a porta vermelha. Isso é uma coisa mais pra fora, né? O cultural fora, assim, tem uma porta vermelha. Aqui É? no Brasil você já viu bastante porta vermelha. Ah, eu já vi. Tem uma casa em São Paulo, né, capital lá. Já vi, que do lado de dentro. Do lado de dentro, a porta vermelha. Pode ser um negócio meio chinês, né? Deve ter uma simbologia do vermelho aí pra Assim, eles. porque o em algum aspecto. vermelho é o vermelho, né? Talvez ela venha de outra linhagem que não é da minha. Aham. Mas o vermelho, ele é considerado a cor mais yang, né? A cor mais forte. Então, é aquela cor que transmuta, né? Que queima. Se você o fogo é vermelho. Então, se você coloca alguma coisa no fogo, tá queimando. Então, eu acho que é Entendi. por isso que eles colocam Transforma essa questão. energia. Passou da porta pra dentro, é uma energia. Passou da isso- porta pra fora, é Exato, outra eles energia. falam muito assim, tem uma casa lá em São Paulo, né, numa avenida bem famosa, eu não sei bem o nome da casa, não. Aham, Mas foi a única casa, ela é toda pintada de vermelho. aham. Foi a única casa que não foi assaltada na rua inteira. Ela chama tanta atenção que passou em branco. Pode ser, Como assim? né? Ou Ela assusta. Ela falou, não, ai, ou ela ai. tem uma energia bem É, isso que eu tô bem, falando, né? bem protegida ali, né? Ela é vermelha por fora ou por dentro? Por fora, né? É. Tem locais também que a China traz aqueles leões, né? Que fica bem na porta, assim, de Sim. proteção. Tem gente que coloca o próprio baguá na porta como proteção também, Aham. né? De energias positivas. Porque é aquilo que eu falei, a energia a gente não vê, né, Uhum. Ana? A gente sente. Uhum. E isso ela vem de pessoas, e ela vem de lugares, às vezes até de um objeto. Então, você consegue perceber se a energia daquela pessoa tá boa ou se ela tá ruim. Você consegue perceber, você chega num local, epa, a energia aqui não tá boa, não, né? Uhum. Ou, por exemplo, a energia da pessoa que ela tá muito nervosa, a energia Uhum. dela tá carregada, ela não tá legal. Uhum. Então, ou objetos, uma faca, por exemplo. Uma faca, a gente percebe que é um objeto que mostra perigo. Uhum. Então, através de tudo, a gente consegue perceber a energia do espaço. E muda-se isso? Por exemplo, esse exemplo da faca. Então, você tá num ambiente, sei lá, se a gente olhar a questão da decoração, da arquitetura, de uns anos para cá, vai sempre mudando, né? Todos os anos, Aham. né? Com a passagem do tempo vai mudando. Então, tem épocas que tá na moda um negócio, sei lá, carro. Tinha uma época que carro era todo quadradão. Passou de um tempo para cá, os carros estão mais arredondados, a gente agrada mais da forma arredondada e tudo mais. Uhum. Tem a ver como é que é a influência das formas. Entendeu? Você entra num ambiente, sei lá, numa empresa e fala, cara, vamos mudar essa. Talvez se a gente mudar essa mesa para uma mesa mais redonda, vai gerar um outro impacto do que uma mesa quadradona. Não por uma questão de Geometria. de geometria do espaço para caber, não, mas com a intenção de transmitir uma energia X. Entendeu? Sim, Tô vamos falando? lá. Com os elementos, né? Cada elemento da natureza dos 5 elementos, Sim. a gente utiliza formatos para aquilo. Por Uhum. exemplo, para representar um metal dentro do ambiente, a Uhum. gente utiliza a forma redonda. Uhum. Representar a terra, a gente representa da forma retangular. E aí, por exemplo, eu quero representar o elemento terra dentro da minha casa. Aquela lá do equilíbrio dos 5 elementos. Eu vou colocar um quadro retangular. Ah, então às vezes você não consegue colocar uma árvore dentro do seu quarto, mas você consegue colocar um quadro. Exatamente. Entendi, Aí, por exemplo, entendi. eu posso representar a terra através de um Entendi. revestimento com tijolinhos, por ser feito de cerâmica, de tijolos, tal. E, por Mas de exemplo, verdade, né? Assim, tô perguntando porque sim, vale a pessoa colocar aquele papel de parede em formato de tijolinho? Não. Vale colocar Um trem aqui. de plástico. Não tem problema. Ele tá representando É a simbologia. a simbologia da... Faz a mesma lógica do quadro, né? É a simbologia Exato. do negócio. Por exemplo, eu quero representar o elemento fogo dentro da minha casa. Como que eu vou fazer isso? Através de vela, através de triângulo, aqueles triângulos, sabe, de adorno, um nicho triangular. Então fica muito acessível, né? Muito. Olhando dessa muito. forma. Porque a gente fica imaginando assim, não, pra ter todos os elementos, eu tenho que ter acesso a um monte de coisas que Na às vezes eu não vou verdade- ter acesso. Na verdade, as Então- pessoas pensam no Feng Shui como assim, nossa, eu vou colocar um monte de trenheira na minha casa, Ué, chinesa. eu já tava aqui levando um bonsaizinho pro meu Não, quarto, meu não. escritório. O que a gente, precisa. a gente não precisa. Porque, por exemplo, por que o triângulo representa o fogo? O triângulo, ele tem assim, né? Ele fica com a ponta para cima. Se você pega o fogo também é para cima, né? A própria vela tem o calor do fogo, a luz natural também.
Então, as pessoas, elas acham que precisa ter aquele monte de trenheira de chinês, e não é assim. É uma coisa bem sutil. É engraçado, né? Nem engraçado. Eu convido você a pensar. Às vezes você entra num ambiente e fala, uau, que lugar, que lindo. Pode ter certeza que tem muito do seu elemento que te alimenta, né? Muito do seu elemento que te favorece dentro daquele ambiente. Então, por isso que você se sente bem, porque você tem os 5 elementos. Eu fui chamada para fazer uma pousada lá em São Bento de Sapucaí. Eu sempre confundo o nome, espero ter falado certo. E ele quer revestir a pousada com todos os elementos, para que quando os hóspedes, né, vá até a pousada, eles se sintam bem. Mesmo estando perto da natureza. Então, o importante é isso, né? Eu que sou madeirinha, eu adoro o móvel preto, né? Assim, só que tem que ter cuidado para não ter Um exagero. móvel preto? É aqueles estante, rack preto. Por quê? O que é o Porque preto? o preto representa a água. E eu sou madeira. Madeira precisa de água para crescer. Não, tudo bem, porque você fala sobre um preto, aí eu falei, água? É, As pessoas porque pensam, por ser no mais azul, profundo, né? bem no fundo, Rio Negro, né? na Isso, Amazônia. é uma questão. A cor que representa a água no Feng Shui é Entendi. aquela água mais profunda. Não, eu né? tô gozando aqui, mas porque, né, você falou preto, eu falei, água, não associaria no comum, né? E aí, por exemplo, para colocar água dentro da casa, você pode colocar através de aquários, fontes, quadros que tenham cachoeiras. É basicamente isso. E aí você consegue deixar sua casa linda. Entendi. É mais simples do que parece, É mais né? simples do que Tem a parece. sutileza. Então, eu vejo Exato. também que pega muito no... É um trabalho que pega muito no inconsciente, né? Tô falando assim, Total. quando você trabalha com... Uma coisa é você trabalhar com os elementos reais, como eu tô dizendo. Ah, tá, eu preciso de pôr um elemento madeira, eu vou pegar uma plantinha, vou pegar alguma coisa que efetivamente está literalmente representando. É aquilo. Sim. Não é nem representação. É aquilo. Vou Uhum. pegar uma pedra. É o metal, é o minério, né? Sei lá. Isso. Agora, quando eu tô trabalhando com a simbologia, a gente já tá trabalhando num outro nível de consciência, né? Nossa. Sim. Quando a gente começa, né? Quando a gente sai dessa área do conforto, a Sim. gente começa mais voltando pro baguá, né? Para entender essa questão mais interna que você tá mencionando. Por quê? Porque quando você não tem força para resolver alguma coisa na sua vida, o que você faz? Você não faz. Né? Ou se quem é mais corajoso pede socorro, que não É. deve ser tão comum. Exato. Aí o que você começa a fazer? Você fica estagnado. Vamos falar assim. Tenho um guarda-roupa, tá? E meu guarda-roupa tá cheio de bagunça, cheio de coisa. Não quero olhar pra isso agora. Ai, eu não vou mexer nisso não. Ah, não, vou deixar esse guarda-roupa assim. Aí você vai lá e joga mais coisa. Mais coisa. E aí, quando você faz o Feng Shui, quando Nossa, você não aplica faz o a coisa baguá, da pior, é verdade. né? Da Exato. pior é ela, né? Então, quando você aplica o baguá, a gente descobre aonde que tá esse armário dentro das 9 áreas da sua vida. O que é baguá? Baguá é é uma forma octógona, né, que a gente utiliza dentro da nossa casa através da nossa planta baixa. A gente aplica o baguá e aí a gente descobre onde estão as 9 áreas da nossa vida. Na verdade, são 8, aquele meio ali é o Tao, né? E o Tao, ele representa movimento que tem a ver com a nossa saúde, né? Porque sem saúde a gente não faz nada. Então, só concluindo rapidinho antes de entrar na questão do baguá. Então, quando você deixa seu guarda-roupa ou uma gaveta toda bagunçada lá dentro do seu quarto, a pergunta é: em qual área da sua vida que esse guarda-roupa tá essa bagunça? Porque pode ter certeza que tá relacionada com alguma área da sua vida que você não quer olhar. E aí vem uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Sério. Se eu me disponho a arrumar esse guarda-roupa, supostamente, eu vou ter um empenho maior para arrumar essa parte da minha vida? Sim. Uma coisa retroalimenta a outra, entendeu? Ou eu vou falar assim, não dou conta de arrumar esse armário, não dou conta, tá bagunçado demais, não tenho forças para fazer isso. Okay. Mas você me contou que esse armário, ele representa, sei lá, trabalho, parte de prosperidade financeira, sei lá. E aí eu vou procurar desenvolver a minha área financeira, esse problema do armário por outro lado. Teoricamente, depois eu vou ter uma vontade de arrumar esse armário, Entendeu? A pergunta? Entendi. Na verdade, você precisa de voltar lá naquele conceito da energia. A gente precisa de desbloquear, tirar, limpar para que o novo entre, para que a energia flua
naquele pedaço ali. Enquanto você não olhar o porquê que você não quer arrumar aquele guarda-roupa ali, você não vai conseguir destravar a sua vida. Não tem jeito, né? Não, você tem que arrumar. Aí eu só levo naquela pergunta. Sabe quando você vai no Natal, que você faz uma limpa na sua casa, doa, joga fora coisas que você não utiliza, quebrado. Sua casa não fica mais leve? Ah, com certeza. Não fica, nossa, parece que a casa é nova, né? Com Então, por certeza. quê? Porque você deu invasão para energia entrar lá dentro da sua casa, te dando força. Então, enquanto você não souber aonde estão as suas dores, você não consegue transmutar isso, você não consegue resolver isso na sua vida. E eu vou te falar um dos motivos aqui. No Baguá, quando a gente aplica o Baguá, a gente localiza onde está as 9 áreas da nossa vida através da nossa planta baixa, tá? E todo ser humano tem essas 9 áreas da sua vida, que é trabalho, sucesso. Você precisa trabalhar para obter sucesso. Consequentemente, você vai ter prosperidade, você vai ter dinheiro para aquilo. E você precisa de pessoas, seja um cônjuge ou seja seu amor próprio que está no seu relacionamento, tá? Você tem a área da família, que vem seus pais, seus antepassados, seus avós. E tenhamos a área da criatividade. A criatividade tem a ver com o nosso futuro, a nossa capacidade de resolver os nossos problemas. E também tem a ver com o filho, depois eu explico por quê. Temos a área da espiritualidade, que é você internalizar, que é você entender você, né? Você conseguir ficar plena no meio do caos, vamos dizer assim. E tem a parte dos nossos amigos. A gente precisa de amigos, seja os nossos amigos do céu, né? Ou os amigos físicos nossos. E a nossa saúde que está no centro, que simboliza o tal em movimento. Porque se você não tem saúde, você não consegue fazer basicamente nada. Dessas áreas ali, tá? Entendi. Então, quando a gente aplica, né, que é o Baguá aplicado, quando a gente aplica na planta baixa em forma retangular, tá? Porque por conta da planta, da matéria, a gente localiza as 9 áreas da nossa vida dentro da nossa casa, assim. Vamos colocar aí a planta, né? Com o A Baguá planta, aplicado. isso. É isso que Aí, eu ia perguntar. Tá lá a planta, que é um negócio quadrado, um papel quadrado, colocou o mapa a planta é o mapa da casa. Né? Você o tem ali. layout da casa. Pá. Isso. Você coloca isso na sua vida real ali. Você põe em cima da mesa e aí você pega o Baguá e começa da onde? Da porta de entrada. Ali que é a referência, ali que começa. Ele Aí é tipo uma que bússola. Isso. Aí que é a diferença de algumas escolas. Por exemplo, a escola da bússola, ela vai pela bússola, pelos pontos cartesianos. Bússola assim. mesmo, assim. Bússola Norte, mesmo. Norte, oeste, sul. Tá. O budismo tântrico, ele começa pela porta de entrada. Por quê? Eles fazem muita comparação da casa com o nosso corpo físico. Então, para eles, por onde que entra a energia do nosso corpo? É pela boca. Certo? Não sei, quando você fala em... a gente come. Eu pensei, não, mas de primeiro eu pensei pelo nariz, que eu pensei o ar como energia. Mas se você ficar sem comer e ficar só respirando, você vai morrer de fome, não vai ter energia. Controvérsias, né? Tem gente que vive de prana. Não é meu caso, que eu adoro comer, mas... Não, eu entendi, lógico. Mas na hora que você perguntou, assim, eu falei, e agora? É boca? Eu pensei, boca ou nariz? Não sei. Que legal, esse do nariz eu não conheço, hein? Porque tem linhas, né? Por exemplo, como é que chama, gente? Da galera indiana. Mas fica sem comer. Tá, que faz do xamanismo, que né? Respira. Não, é indiano mesmo, eu esqueci o nome aqui agora, da Ayurveda, em que eles trabalham muito a questão da respiração. Então, mas fica sem comer o tempo todo? Não, eles comem, mas tô dizendo assim, que o ar, a simbologia da vida tá no ar. Que legal. Então, por isso que eu falei assim, às vezes a vida é o ar. Mas é a comida. No meu caso, né? É muita comida. Pois então a gente precisa comer, né? Pra começar nosso dia, pra gente ter energia pra correr atrás da nossa vida aí. Sim. Então, pros chineses, a porta de entrada é onde que barra meu baguá, é onde que segura meu baguá aplicado, tá? Então, quando eu aplico o baguá numa planta baixa, eu descubro aonde que tá as 9 áreas da vida do indivíduo. Então, por exemplo, lá em cima do canto direito é a área do relacionamento. Você percebe que, vamos supor, se o seu guarda-roupa que a gente estava conversando estiver lá na área do relacionamento, é alguma falta de clareza que você não está tendo na área do seu relacionamento e é por isso que você não consegue olhar. E aí você consegue aplicar isso macro, numa planta da casa, e consegue aplicar isso micro num quarto, por exemplo. Assim, você quer avaliar a vida do adolescente que mora naquela casa, do casal e tal. Aí você aplica na porta do quarto? Por quê? É isso? Não, é isso, a porta do quarto. Por que que a gente aplica também no quarto? Porque é onde a gente fica bastante tempo
para descansar, para repor as nossas energias. Uhum. E é por isso que a gente aplica aonde? No home office, na planta baixa, no quarto, até mesmo na mesa de trabalho, porque você fica muito tempo. Por exemplo, você passa 8 horas dormindo. Então, a forma de organização da mesa, você consegue fazer... É isso que eu tô sim. falando, você consegue fazer assim e ir colocando no micro da coisa Isso, ali. na verdade, a gente começa pelo Entendeu? terreno, Entendi. tá? Da casa ou do prédio onde você morar. Depois vem pelo tipo, né? Que é a planta como um todo. Que aí Uhum. todos os da família vão estar sentindo aquela vibração daquela energia. Uhum. Depois você vai pro quarto, que é a energia mais próxima de você. Uhum. E aí vem trabalho, home office. Só. Não precisa de aplicar na sala, por exemplo. É só nesses ambientes aí, tá? Uhum. Quando você pega uma casa, por exemplo, que você aplica o baguá, terreno, depois vem na planta, no primeiro, planta térreo, depois o superior, você vai começar a ver até as áreas se repetindo como um todo. É o que você falou, que vai repetindo, né? É. O padrão vai se repetindo em todas as Em todas esferas. exatamente. Então, por exemplo, Massa. essa família aí, por exemplo, você vê que esse amarelo ali é uma falta. Você vê pela planta, você vê que o apartamento, ele começa, né? Vai descendo ali, tá vendo? Uhum. Então, o amarelo é onde que não tem área construída. Se você pegar e olhar para Belo Horizonte, um prédio, você vai ver que tem aqueles dentes, né? Aqueles recortes. Sim. E é exatamente, por exemplo, tá bem na área da sabedoria. É uma pessoa que pode enfrentar problemas na sabedoria. Aí você tem que ocupar aquilo ali com algum elemento que favoreça a sabedoria. E porque eu não consigo mexer na questão de um prédio, né? Você Se vai for ser uma aquele casa, vizinho ótimo, legal você vai que lá e vai pôr uma plantinha lá. Linda. Mas aí ela vai cair, né? Não, é no Num apartamento, prédio. né? Agora numa casa, assim, você consegue mexer É porque eu imaginei nisso casa, aí. assim, no chão. É porque você mora no sítio, né? É, mano. Numa casa você Entendi. consegue Você tá lá fazer. em cima. E aí? Agora, quando você não tem, aí você usa alguma técnica do Feng Shui para você conseguir trazer a energia para aquele ambiente ali, para aquele Como? pedaço que não tem. Então, ali, por exemplo, Mas como? aí cada solução, cada coisa que é uma coisa dependendo como o cliente vai querer, né? Um Não, exemplo, mas me dá um exemplo, como é que ocupa Feng aquele Shui- espaço ali? Algum exemplo, um aleatório. espelho. A gente Mas consegue, como? a gente vai colocar um espelho pelo lado de dentro da casa, porque o espelho Ele reflete o... Exato. O espelho, ele tem a capacidade de enganar o seu cérebro. A gente vai tentar trazer uma solução para aquilo. Legal. Mas, lembrando que eu falo muito com meus clientes, as curas e as correções de Feng Shui, tá? Uhum. É como se você tivesse um machucado, Uhum. que você colocasse um band-aid em cima. O machucado, ele ainda vai estar lá. Mas como é que, então, não tem cura? Tem, porque você começa a olhar para sua dor. Você sabe que você tem uma falta na sabedoria e que tá tudo bem. Aí você começa a transmutar aquilo. De repente você vende apartamento, você muda. Não, Você- aí é extremo. Vamos pôr um negócio, Né, não posso sair desse cê- apartamento você de jeito nenhum, Não, lascou. mas você começa a enxergar melhor a sua dor. Você para de culpar outras questões, porque Entendi. você sabe que você tem uma deficiência nisso. Outra coisa, uma falta, ela não necessariamente ela vem pro mal. Uhum. Ela vem para você entender que você vai precisar de buscar mais conhecimento, vai precisar de buscar mais estudos. Então, quando você sabe que você tem uma dificuldade Uhum. e que você simplesmente vai ter que buscar Lidar com ela. com ela. Entendi. Então, você fica mais fácil. Nem tudo é pra mudar. Tem coisa que é pra você ter consciência que ela Exato, existe Exato. e lidar com ela e aceitar e lidar. E vem pra te ensinar, Entendi. né? Olha, eu não tenho muita sabedoria, não tenho muito conhecimento das coisas, então tudo bem. Eu sei que eu tenho esse problema, eu vou aqui pegar um livro, vou estudar, vou correr atrás, porque é vida que segue, Entendi. entendeu? Então é Entendi. exatamente isso, é você olhar pra sua dor, você saber aonde que tá a sua dor. Entendi. É basicamente A área isso. verdezinha ali é o quê? Fiquei curiosa É com essa planta aí. É uma área excedente, tá? Por que é uma área excedente? Ou seja, a pessoa ela tem mais força, aquela pessoa tem mais amigos, né? Seja amigos espirituais ou amigos físicos na vida dela. E lá em cima, por exemplo, a pessoa na prosperidade ela tem um probleminha. Então, no primeiro momento, a gente avalia a questão estrutural da casa, Uhum. tá? No segundo momento, a gente começa a olhar outras coisas. As coisas que tem dentro da casa. Por exemplo, você lembra dos 5 elementos? Sim. Beleza. Ali na prosperidade, lá em cima no canto esquerdo, a família, ela enfrenta uma pequena falta na prosperidade, ou seja, então ela tem um pequeno problema financeiro, às vezes o E dinheiro é sistêmico da família. da família, Tá. tá? E ela tem um fogão, olha, dentro da prosperidade, ó. Você consegue ver que ela tem um fogão dentro da prosperidade? Não seria bom? Aí,
Não seria Fogo bom. maravilhoso. Por quê? Por que eu Não, vou explicar? tinha que ter o elemento da O elemento da que terra. range... Tinha Não, que não. ter terra. O elemento que range a prosperidade é a madeira. Madeira, desculpa, que era a árvore que você falou que cresce e tal, né? Madeira, né? Aí, por quê? Nossa, mas por que que prosperidade é o elemento Sim. madeira lá, tá? Por quê? Porque a planta, se você planta uma semente, ela cresce e dá cresce. os frutos, Perfeito. né? Então, por isso que eles correlacionam a madeira na prosperidade. O que que o fogo faz com a madeira? Pois é, e aí? Ah, E a planta é essa, cozinha a ali. planta é Como é que essa, faz? assim. Aí a gente vem tentar, junto com as técnicas do Feng Shui, minimizar isso. Lascou, é ali, não tem jeito de mudar Minimizar. a cozinha de lugar. Só que, Ana, você percebe que isso dali é uma coisa individual de uma família? Sim. Então, se eu falo do Feng Shui, eu falo do Feng Shui como um todo. Como a teoria, como as questões. Não, Mas quando eu entendi. pego a planta da família, eu entendo quais são as dores dela. Só que as dores não sou eu que tô falando. Eu Entendi. passo pra família, a família assim, né? Realmente eu tenho esse problema. Nossa, mas uma planta dessa vai dar. Porque aí eu começo a pegar, tem mais análise, tem a recorrência e vai indo. E você já atendeu alguma família? Vamos colocar aqui. Eu tô colocando um exemplo, vida real, tá? Então eu vou Vida lá, real, te pode chamo. Mas é isso, eu moro numa casa com várias pessoas, cada um com a sua personalidade, cada um com seu, né, com seus arranjos ali no seu quarto, nos seus ambientes. E aí, vamos supor que o quadradinho que tem uma determinada questão que precisa ser resolvida está no quarto do ciclano. Uhum. Tá no quarto do tio, do irmão, do fulano, que não se interessa por esse assunto, não tem interesse nenhum em mudar. Sei lá, às vezes o quarto é bagunçado e ele não tem interesse em mudar isso e tal. Como é que faz? A pessoa que mora nessa casa também tá a fim de melhorar a vida. Tá. Entendeu a pergunta? Entendi. Eu tenho casos de pessoas, por exemplo, que moram com os pais. Sim. E os pais, né, bloqueiam porque acham que é religião, que não quer, mexe com crença, não quer. Então, a gente resolve isso dentro do quarto da pessoa, que é a energia mais próxima dela, tá? Esse é no segundo momento. No outro momento, eu já tive uma cliente, tá? Real, bem real, que eu amei tratar, que foi uma das primeiras minha na época, há 2 anos e meio atrás. E essa cliente virou pra mim e falou assim, ela escutando esse podcast, ela vai saber. Ela estava, a área do relacionamento dela era o escritório do marido, tá? E aí, ela falou assim, tá, ó, esse aqui é o quartinho da bagunça do marido, falou o nome do marido. E aí, eu falei com ela assim, olha, esse quartinho da bagunça é o quartinho do relacionamento de vocês. Então, assim, o que vocês não estão olhando junto? Tá? Nesse foi o primeiro momento. O segundo momento, a gente tem que tratar energias. A energia do trabalho é uma, a energia de relacionamento é outra, tá? Então, se a gente leva o trabalho para dentro da área do relacionamento, o que vai acontecer? A pessoa ela vai ficar mais focada no trabalho, ela vai esquecer a vida conjugal dela, então ela vai ficar mais focada no trabalho, aquela pessoa que literalmente trabalha em primeiro lugar, tá? E aí, ela falava assim, eu não consigo mexer. Então, ela tinha 2 problemas ali para ser resolvido. O problema da família e o problema da energia do trabalho, junto com a energia do relacionamento. Eu falei com ela assim, primeiro a gente vai desbloquear. Vamos desbloquear a visão das pessoas para que a energia flua, né? Então, o que a gente fez? Eu fiz um movimento na casa, na entrada da casa dela, porque tinha uma decoração que ela tinha colocado. Você lembra que eu te falei que as pessoas, elas bloqueiam a entrada de energia, seja por móveis ou pelo layout? Ela tinha um móvel bem na frente da porta de entrada. Eu falei que era tipo um altar dela mesmo, um altarzinho assim. Eu falei, vamos pegar esse altar, vamos levar para a área onde que eles deveriam ficar, que é a área dos amigos, né? Que tem a ver com os nossos amigos do céu. Eles vão até ficar mais felizes lá. E vão abrir os olhos dele. Primeira coisa que você vai fazer isso. Então, ele acho que tava fazendo alguma coisa, aí ele chegou e ela já tinha trocado. Aí ele, uau, adorei! Aí ele falou assim, sim, você lembra quando eu te falei que ia vir uma moça aqui em casa olhar, não sei o que? Ele, sim. Inclusive, nossa, ficou ótima a ideia que ela deu. Inclusive, depois você me ajuda a arrumar aquele quarto, porque eu não aguento mais, tá uma bagunça. Aí ela, claro que eu ajudo. Entendi. E aí, ela deu a sugestão da gente tirar seu escritório e levar para outro ambiente. Ele, nossa, adorei a ideia.
Entendi. Então, às vezes, a gente Então, precisa... esse movimento despertou nele a disponibilidade de fazer o movimento dele, que em Exato. princípio ele estava resistente. Ele estava resistente. Bom Então, saber. assim, Entendi. é muito legal o quanto que a gente consegue, através de alguns movimentos, liberar mesmo, deixar fluir a energia de forma positiva. E eu falo muito com os meus clientes, assim, que o Feng Shui é só você imaginar o rio. Se o rio começa a descer, ele não sabe o que ele vai encontrar. Se ele encontra uma pedra, ele vai passar por cima da pedra, ele vai meio que sair, vai, né? Então, a gente precisa tirar os bloqueios que a gente tem na nossa vida pra gente conseguir deixar fluir naturalmente, né? Perfeito. E você falou a respeito da, né, o Baguá, ele começa pela porta de entrada. Uma pergunta. Não sei em outros países, mas aqui no Brasil, vou falar da minha casa mais uma vez, né? A porta de entrada não é necessariamente a porta formal de entrada. A gente está muito acostumado a entrar pela porta da cozinha. Porque é a porta, a gente já entra curtindo ali. E eu sei que isso é polêmico. Que eu vi em algum lugar também, que eu falei assim, cara... Eles falam muito isso. Ou entra quem mora em apartamento, entra muito pela porta de serviço, quando tem a porta de serviço. E no nosso caso, a nossa porta principal é a da cozinha. Não é a porta da sala, aquela salinha que a gente nem usa, sabe? Assim, só quando tem visita mesmo que a gente abre ela, basicamente. E aí, é a porta oficial da planta de entrada, de visita, bonitinho, ou é a porta que a família batiza como sendo a porta de entrada? Vamos lá. Entendeu a pergunta? Entendi, com certeza. Realmente é uma pergunta bem polêmica. Vamos lá. Estou indo na sua casa pela primeira vez. Você vai entrar pela cozinha. Porque não é que vai entrar pelo... que eu te falei, como é uma casa, né, não é de fazenda, mas esse layout. Então, assim, a área gourmet tá aqui e a entrada tá ali que tem a cozinha e tudo mais. Então, assim, provavelmente vai entrar ali mesmo. Então, é ali que é a porta de entrada. A gente quase não recebe as pessoas na outra porta, entendeu? Exato. Ali é a sua porta de entrada. A gente tem que definir qual que é a porta de entrada no primeiro momento. Pois é. No caso seu, você falou, se eu for uma visita, você vai entrar pela porta da cozinha. Então, ali que é a sua porta de entrada. A outra porta é uma porta secundária. Não tem problema. Então, a gente levando isso para um prédio. Um apartamento existe a porta social de serviço e a porta de entrada. Então, a maioria das pessoas, quando vai receber uma visita, ela vai receber pela porta de entrada, né? Entendi. Esse é o conceito, né? Vê alguém estranho na casa, quer receber de forma elegante, bonitinho. Essa é a sua porta oficial de entrada. Aí eu trago só uma historinha. Um rei. O rei, ele nunca entra pela porta de serviço. Ele vai entrar pela porta principal da sua casa. Sim. E a gente precisa nos colocar nessa posição de nos priorizar. Eu trato isso como até uma referência. Eu só vou utilizar esse copo aqui quando eu receber visita. Não pode. Nós somos a principal pessoa da nossa vida. Perfeito. Então, a gente precisa também entrar pela porta principal. Entendi. E a gente tem que olhar isso na sua casa, hein? Não, minha casa tá toda zoada, você não faz ideia. Não. Entendi. Então, a gente falou de muitas coisas que eu tinha dúvida, das cores, né, do layout, das possibilidades. Eu tinha uma pergunta que eu tava achando interessante fazer também. Não, eu fiz a questão dos móveis, né? A área, você me respondeu, porque tem muita coisa que eu ia perguntar que você já falou, né? Então, uma das perguntas que eu ia fazer é exatamente isso, o layout da casa, do terreno, né, enfim, é o que você falou, tem gente que mora em apartamento, não tem jeito, né? Ele mora naquele lugar e não há o que fazer, mas você já explicou como é que são os recursos. A gente sempre prioriza mudar o layout, mas se não tem jeito, a gente arruma uma solução junto com a técnica. Tá? Existem algumas coisas que não tem jeito, né, para eles, assim, e tá tudo bem. A gente vai tratar da melhor forma das condições que a gente tem, tá? Por exemplo, quando eu chego num cliente, eu consigo fazer uma leitura se ele tá aberto para receber, se ele não quer receber, se ele quer ouvir, se ele tá disposto a ouvir. Mas então, ele te chamou, ele quer, não? Não necessariamente. Ninguém quer mexer nas dores. Ninguém quer mexer na sua ferida. Mas se você já achou... Assim, se foi a pessoa que chamou. Se não for o filho, o marido, Ana. O resto da família, talvez não queira mesmo. Ana, mas a gente... Sabe o que acontece? A gente não sabe aonde que tá nossas dores. A gente não tem clareza onde que tá nossas dores. E aí, a gente fica tentando nomear e culpar alguma coisa, tá? Mas quando a gente mexe na nossa ferida... Ana, meus clientes choram
na análise, na técnica do eles choram, porque eles começam a entender o porquê que aquilo está desencadeando, por que ele está vibrando naquela frequência. E um móvel, por exemplo, é igual eu falo do rio, se você tem um rio e ele tem uma coisa, ele vai pular. Então, a gente tem que deixar os móveis da melhor forma para ter uma melhor fluidez dentro do seu ambiente. E voltar naquela história, o menos é mais. Então, às vezes, desfazer de alguma coisa que tá lá, né, um trambolho dentro da sua casa, que não tem necessidade. É olhar mesmo com carinho e entender em qual área que tá na vida. Porque se aquilo você colocou daquela forma ali, é porque alguma coisa na sua vida você não quer olhar. Entendi. E se a pessoa não tiver a planta da casa, você tem como ir lá presencialmente, sei lá, medir as coisas e fazer as coisas presencial? Geralmente, assim, planta ela existe, né? Até para liberação da BIT, do prédio. Não, mas vamos supor, eu tô pondo cenários aqui para as pessoas entenderem, assim, a acessibilidade mesmo. Então, às vezes pode estar alguém nos assistindo aqui, que é o que você falou. Então, às vezes tem uma mulher assistindo, um homem assistindo, e o cônjuge não é favorável a isso. Essa pessoa quer fazer o movimento ali sem ele saber. Então, para ele ter acesso a essa planta, às vezes, o filho, um adolescente, ele não tem acesso a essa planta. Tá. A planta existe, mas A essa planta pessoa existe, não tem tá. acesso. A gente tem que faz? fazer o desenho. Temos que fazer o desenho, pegar, medir uma parede, medir a outra, e desenhando e colocando. Aí você faz a planta. Aí dá, de uma certa forma, você cria a planta para fazer. Exato. Porque a planta baixa e o baguá são as principais ferramentas. Sem isso, eu não consigo analisar né, a vida da pessoa, o que está acontecendo. Você precisa necessariamente ir na casa? Não. É um atendimento que dá para fazer online. Só com a planta. Só com a planta. É possível, mesmo sem saber. Você não sabe a disposição de móveis, você não sabe a cor da casa. Como é que funciona? Como que funciona? O cliente, a gente manda um checklist de tudo que tem que mandar, né? Ele me manda a planta, ele me manda fotos da casa, e ele me manda um pequeno vídeo me apresentando a casa, abrindo a porta, falando, mostrando cada cantinho. E aí a pessoa vai me apresentar de uma forma mais natural. Então, a gente, né, que já colocou o óculos do Feng Shui, a gente começa a dar pause, print, e começa a anotar as coisas que precisam ser anotadas para você, na terceira reunião, questionar a pessoa sobre isso. Minhas clientes hoje, por exemplo, eu moro em São Paulo, no interior de São Paulo, e atendo todo o Brasil. Minha última cliente foi em Mato Grosso do Sul, então é super tranquilo em relação a isso. Online, não tem nada de dar errado. Ah, maravilhoso. E como é que você falou aí no terceiro atendimento? Como é que são as etapas? Como é que funciona na prática o seu atendimento? Se alguém... o pessoal tá nos ouvindo aqui, achou muito maneiro, tá querendo te procurar, como é que funciona? Tá. O primeiro momento, a gente faz uma explicação, né, do Feng Shui como um todo, para a pessoa entender. O segundo momento, a segunda reunião, eu peço sempre o cliente para reservar 2h30 para se entregar mesmo. E aí ela faz uma avaliação, que é do baguá, né? Ela vai colorir as 9 áreas da vida dela através de perguntas. Eu vou fazer perguntas específicas daquela área da vida. Ela vai dar uma pontuação de 0 a 10 e vai fazendo isso para todos, né? Cada cor corresponde a... Você já sugere as cores? Não, a pessoa coloca do jeito que ela quiser. Na verdade, quando eu tenho atendimento... Monta uma mandalinha ali da situação. Isso aqui você vai colorir. Entendi. Então, por exemplo, quando eu tenho atendimento presencial, né? Gente, eu já descobri que eu tenho que ter uma caixa de lápis de cor, porque os clientes adoram colorir de várias cores o baguá inteiro. E cada área da vida tem 2 divisões. Aqui no seu não tem, não. Aqui, ó. Só mostrar, porque às vezes a gente tá conversando, o pessoal não tá vendo. Então, eu tô com um baguazinho aqui de modelo, né? Que foi o que ela já explicou ali, que são as áreas, né? Da vida, né? Isso, são da nossa vida. As áreas da nossa vida. E aí, coloca na porta de casa. Isso aqui. Ou não necessariamente. Isso aqui é um instrumento que você usa de trabalho, né? Você coloca em cima da planta, na porta da casa, e aí você mapeia as áreas correspondente às áreas da nossa vida. Exato. Né? Mas tem gente que usa isso como enfeite. É enfeite ou ele tem um poder mesmo de colocar na o que eu falei. Porta entrando pro lado mais místico, né? Mais transcendental, assim, o baguá, ele representa uma energia muito condensada, muito forte. Então, assim, minha mestra mesmo, a Silvana Quilini, o próprio professor Liun, né? Eles falam que a gente não deve ter o baguá
tá? Dentro da nossa casa. O ideal é que a gente coloque do lado de fora, em cima do batente da porta, nem é na porta, porque quando você abre a porta, você entra com ele, né? Então, se a gente quer uma proteção, segundo o chinês, a gente precisa colocar em cima da porta, do batente da porta, para ele ficar fixo, e aí você faz a proteção de energias negativas, tá? Entrando dentro da sua casa. E aí, a gente voltando para a questão que você me perguntou. A gente estava conversando sobre a questão do atendimento online. Estava falando, por último, estava falando do Colorir Baguá. Como é Colorir o Baguá. Os processos, né? Exato. Então, a pessoa te ligou, te mandou um WhatsApp. Já mandei o checklist. Você vai mandar um checklist, a pessoa te manda a planta. Você faz um briefingzinho ali, né? Umas perguntas. Ela colore o baguá. E aí ela vai que ali já diz muito sobre ela, já né? diz muito sobre ela. Então ela já começa a perceber, bem, de 0 a 10, ela deu que o relacionamento dela tá 4. Então, opa, alguma coisa ali tem. Entendi. E aí vai começando a analisar todas as 9 áreas. No terceiro momento, que é a reunião de análise, eu mando para a pessoa, a gente faz uma outra reunião de 2 horas também. Para quê? Para que eu mostre para ela aquilo que a casa dela está me mostrando, né? Feng Shui nada mais é do que um raio-x de tudo que está acontecendo dentro da sua casa. Realmente, você acaba se expondo um pouco, porque a gente consegue ver a sua vida ali. E as suas atitudes através da forma que você decorou sua casa, da forma para a baguncinha, estagnação de energia. Então, a gente consegue já pegando, bem aberto isso. E aí, eu trago para você. Cabe você querer fazer as correções ou não. Ué, mas, né? É o que eu volto lá, a pessoa te procurou, ela corre nessa hora, tem gente que corre. Tem gente que só quer ver. Nunca assim, obrigada. Não, porque ela chegar nessa prática, ela já pagou, né? Ela já pagou. Mas aí que já tem é a um questão incentivo, do né? marido, né? Aquilo que você falou. Mas Marido. aí você deu uns truquezinhos aí que colaboram. Que colaboram. Mas tem pessoas que não vão conseguir mexer na casa, mas pelo menos vão saber aonde que tá as dores. E aí a gente tenta fortalecer a energia dessa pessoa dentro de um ambiente mais próximo dela, igual do quarto dela. Entendeu? Então, por isso que eu falo, tem vezes que a pessoa não quer, sim, porque existem as pessoas que impedem para que ela consiga fazer essa mudança. Mas ela já vai estar olhando para aquilo, para aquela dificuldade dela, ela já vai conhecer a sua dor e vai conseguir caminhar. Simples assim. É isso, é por isso que eu entendo o Feng Shui como uma técnica terapêutica. É uma técnica terapêutica. Entendeu? Todo porque mundo fala, é autoconhecimento, não tem jeito. Né? E aquela frasezinha, né? Tá dentro, tá fora, tá dentro. Né? Então, essa sinergia com o ambiente que você vivencia ali todos os dias, né? Diz muito sobre sua dinâmica de vida, né? Então... Eu falo muito com os clientes, gente, a gente precisa cuidar da nossa casa como a gente cuida da gente mesmo, né? As pessoas mais holísticas, assim, como que a gente cuida só da nossa energia, do nosso corpo, se a gente não cuida do nosso campo? Né? A gente precisa cuidar do nosso campo, porque uma coisa complementa a outra. Se você recarrega a sua energia toda do seu corpo, chega na sua casa, a energia toda... Carrega tudo, não dá, toda né? errada, toda assim, não vai dar certo. Rapidinho, você vai ter que voltar de novo para levar a sua energia do seu corpo. É verdade. E qual que existe uma diferença de atendimento para casa e para o ambiente de trabalho, por exemplo? Tem alguma dinâmica que é diferente? Não. Assim, por exemplo, existem as falas, né? Por exemplo, a área dos amigos dentro de uma residência significa a área dos nossos amigos mesmo, né? Pessoas que a gente conhece, tal, tal, tal. Na empresa, a área dos amigos são os clientes. A área do relacionamento, por exemplo, dentro de uma casa tem a ver com seu amor próprio e com o cônjuge. E na área da empresa tem a ver com seus fornecedores. Menina. Então, são esses termos que a gente troca. Eu te quero nos dois, então. Preciso resolver os dois. Exatamente. Então, assim, a prosperidade tem a ver com o fluxo de caixa da empresa, se ela está sustentando a saúde inteira da empresa. Então, existem só essas trocas mesmo do... Faz um paralelo ali, um correspondente. Exato. E dá. Exato. E o mais legal, assim, é um produto que eu tenho bem de entrada, que é só a aplicação do baguá. Quando a gente aplica o baguá, que eu falei, a gente começa a olhar para as nossas dificuldades e as nossas dores, né? E aí, a gente começa a entender. Por exemplo, eu atendi essa cliente de Mato Grosso, eu fiz da casa dela, tá? E fiz também do escritório, que ela é terapeuta, do escritório e do
no restaurante que ela tinha. E ela falou assim, Jaque, eu vou querer só da casa no primeiro momento e depois eu faço isso aqui por questões tem algumas coisas do Feng Shui que se você coloca o caixa da empresa numa área, por exemplo, na área da criatividade, não é favorável para a empresa. Por quê? A criatividade, eu não falei que tem a ver com o futuro? Pois é, porque você tá falando aqui, eu tô imaginando os meus espaços. E aí me vem essa neura de falar assim, mas eu não consigo tirar ele dali, como é que faz? Entendeu? Eu não consigo que o escritório mude de lugar, porque eu só tenho aquele espaço. Não tem problema, a gente trabalha exemplo, né? em cima do que você tem, da forma que você tem, a gente Entendi. vai melhorar aquilo. E ela não queria colocar o caixa da empresa dela na área da criatividade. Por quê? Criatividade tem a ver com o futuro. Como é que você coloca o caixa, dinheiro, a energia, né, a simbologia do dinheiro Sim. no futuro? Não, você precisa do dinheiro Tá no agora. presente, né? Presente. Então, pro Feng Shui, caixa da empresa, onde que gira o dinheiro, ou a pessoa que mexe com o dinheiro, não pode estar no quadradinho lá da criatividade. Entendi. Beleza? E aí, eu apliquei o Feng Shui pra ela, e esse restaurante já vinha de várias falências, tá? Várias falências. E ela falou assim, não, eu vou construir meu restaurante aqui porque eu não vai dar nada errado, vai dar tudo certo. Entendi. E ela já tava com uma ocasião mais bicho passada da tava vida pegando dela, lá. que ela já teve essa questão de dinheiro e quase que chegou a falir. Sim. Só que ela se reergueu, tal, e foi alugar exatamente aonde? Onde ela já estava vibrando. Ela tava replicando a vibração dela, né? Então, quando eu só apliquei o Baguá, informei o porquê que as empresas de lá estavam falindo, tá? E aí, depois que ela tava indo para o mesmo caminho. Exato. E se ela não arrumasse aquilo, ela ia pro mesmo caminho. Aham. E aí, no dia da inauguração, era dia 20 de abril, se eu não me engano, Aham. já não deu certo a inauguração. Tudo que estava escrito lá, que eu falei com ela que ia acontecer, foi acontecendo. Funcionário brigando, falta de entrega de fornecedor, onde que ela não conseguia abrir o bar, o restaurante. Nossa. Então, assim, ela ficou bem assustada, porque às vezes a gente é taxada como vidente, né? Gente, não tem nada Não, disso. é por isso que eu te falei, né? Eu fiz a comparação aqui de Do ser um oráculo, de ser um tarô. Mas é nesse sentido de acessar realmente de fazer essa leitura subliminar, subconsciente do que tá acontecendo ali, né? E aí ela percebe essa situação que ela tá passando hoje e ela já vai querer, obviamente, aplicar. Então, por isso que eu dou essa acessibilidade para as pessoas que não conhecem o Feng Shui. Não, mas aí né? A estratégia é maravilhosa, né? Você fala, meu amor, o problema é esse, você resolve se você quiser. Tamo aqui. Tamo aqui. Mas é basicamente isso, Ana. Entendi. Vou fazer umas perguntinhas aqui, que são coisas que a gente ouve falar do Feng Shui. Tá. Por exemplo, então, recentemente me deu na cabeça, por isso que eu até lembrei do Feng Shui na época, tinha um monte de coisa quebrada lá em casa, estragando e tal, e me deu uma agonia, que eu falei assim, eu preciso arrumar isso tudo. Você pensa uma casa que tava com goteira, né, tava infiltração, tinha cano quebrado, então assim, tava infiltrando de tudo quanto é lado. As paredes, emocional, tava gritando as paredes estavam ali em lágrimas, Sim. basicamente. Sim. E coisa quebrando, tava um horror. Lâmpadas a parte elétrica não Sistema funcionando. elétrico. Aí eu falei, não, vamos arrumar isso aqui tudo e tudo mais. Mas como é que me conta essas coisinhas assim? Então a gente ouve falar disso, eu tô com uma infiltração. O que simboliza uma infiltração, por exemplo? Entendi. Ana, não é legal você deixar a tampa do vaso aberta. Tem que fechar a tampa do vaso. Tem umas coisinhas assim, não tem? Tem sim. Vamos lá, eu vou O tentar que é essas coisinhas? explicar, assim, tudo do primeiro. Os chineses, né, eles relacionam a nossa casa com o nosso corpo humano. Sim. Então, para quê? Para que eles consigam mapear aonde que tá cada coisa da nossa casa no nosso corpo. Tá? Sim. Por exemplo, o sistema elétrico de uma casa significa o nosso sistema nervoso. Então, você começa a perceber, se você estiver estressada, nervosa, vai queimar luz. Nossa, igual desenho animado, então. É isso. Porque Entendi. você não fica nervosa, você não sai exatamente a luz, né? Aí começa a queimar eletrodoméstico, as lâmpadas começam a queimar. O sistema hidráulico, por exemplo, ele representa as nossas emoções, tá? Nós temos mais de 70% de água no nosso corpo, né? Então, quando uma casa tá com algum cano estourado, alguma coisa, você pode ter certeza que você tá com um emocional mais abalado. Porque quando a gente tá, por exemplo, triste, a gente chora, né? E a casa, mesma coisa, ela chora, ela vaza, pra te mostrar que alguma coisa não tá legal. A porta, eu já falei, eles se relacionam com a boca.
né? Porque para onde que entra a nossa energia do nosso corpo. Os olhos representam as janelas, porque é onde que você vê. Janela que você é quebrada, visto. quebraram janela. Meu Deus, tava o caos. Não, agora tá tudo lindo. Mas Que tava bom, o caos nessa Que época. bom. Então, assim, cada coisa, o sistema digestivo, eles comparam com a nossa cozinha. O sistema digestivo, eles comparam com o escritor, né? Que você joga fora. Eles comparam com o nosso banheiro. Por que o banheiro? O banheiro é onde você se limpa, né? O seu corpo, aquela vitamina que ele não precisa mais, ele joga fora, Uhum, né? uhum, E você tá suja, você toma um banho, você se limpa. uhum. E é por isso que eles relacionam, né, o sistema digestivo com a questão do banheiro. Por que que não pode deixar a tampa do vaso aberta? Pro Feng Shui, o banheiro, ele é o vilão Sim. da... Esse depósito, você tá tirando as coisas que você não precisa, né? Do corpo, Exato. Ele é o vilão. Tá lavando e tal. Então, assim, tem determinadas áreas do baguá que a gente não pode ter banheiro. Por exemplo, prosperidade. A gente não pode ter um banheiro na prosperidade. Por quê? Porque o banheiro leva o que embora? O nosso dinheiro. E se tem? E se tem, a gente se corrige tem? com as técnicas. É por isso que existem as técnicas. Me dá um exemplo no banheiro. Nem sei, eu não sei o baguá da minha casa. Tô perguntando. Um exemplo e no vai banheiro. que a pessoa mora num apartamento Eu e vou a dar o droga do mesmo- banheiro foi construída na parte do dinheiro. A gente vai ter que dar um jeitinho. Tem que dar um jeitinho, Ana. Por que que a gente não passa curas? Principalmente curas mais assim, né, na Entendi. internet. E vira mandigagem, né? A pessoa vai falar o que você tá falando, vai fazer o que você tá falando aqui, e não é só isso, né? Não, não é só isso. Tá, coloca o espelho, coloca o bar. Não é só isso. Tem Sim. uma outra coisa por trás. Sim. E a gente tá mexendo com energia. Então, se eu não protejo a minha energia antes de te passar uma informação de Feng Shui, e se acaba que a gente mistura as nossas energias. E é bem real isso. Já teve cliente que eu passei mal real por ter passado uma informação sem ter me protegido. Então, a gente precisa nos proteger para passar energia. Por isso que a gente não passa curas e correções de Feng Shui na internet. Segundo eles, a gente precisa de proteger, tá? E aí, voltando pro banheiro, né? O banheiro não pode ser na área mas dos tem amigos cura. também. Tá Tem, bom. tem Tem solução. cura. Tem Tem solução. solução. Banheiro nos amigos, por exemplo. Os amigos vão embora. Banheiro na saúde, a saúde vai embora. Enfim. Por que que não pode deixar a tampa do banheiro aberta? Aí eu trago um exemplo para você, tá? Que eu já tive pessoas que me perguntaram isso. Se você tem um Wi-Fi na sua casa, certo? Wi-Fi na sua casa. Sim. Se você entra pro primeiro quarto e fecha a porta, vai dar uma travadinha no Wi-Fi. Aí você vai lá mais pro fundo da sua casa. A internet já nem chega, o Wi-Fi nem chega lá mais, tá horrível, vou voltar pra sala pra mexer no meu celular. Certo. Né? Um exemplo. Então, quando a gente fecha uma porta de um banheiro ou da tampa do vaso sanitário, a gente faz exatamente o que a gente está fazendo com o Wi-Fi. A gente inibe que a energia que entrou vai embora com uma velocidade, porque o banheiro é onde vai embora as coisas. É por isso que a gente fecha a porta do banheiro e dá a descarga com a tampa fechada, porque a sua energia ela está muito próxima ao vaso sanitário. Quando você dá a descarga, é a sua energia também indo embora. Então, e sem contar com a questão de higiene, né? Porque quando você dá a descarga com a tampa aberta, os micróbios sobem para a parede do banheiro Tô falando inteiro. em termos energéticos mesmo. Em termos energéticos. Então, é essa a essência que eles falam. Por que de fechar a porta? Pra gente dificultar que a energia não vá embora pelo ralo abaixo. Entendi. É basicamente isso. Maravilhoso. Tem mais alguma coisa que você queira trazer? Que eu não perguntei, que eu não... Não, Você acha relevante que as pessoas conheçam sobre o Feng Shui? Então, eu acho que foi passado toda, assim, a essência. O legal é que eu acho que a gente não conversou, é que uma área, ela depende da outra. Uma área, ela depende da outra. Por exemplo, a sabedoria, o lado oposto da sabedoria é o relacionamento. Por quê, Jaque? Porque se a pessoa tem autoconhecimento, se ela se conhece, ela tem um amor próprio. Ela tem a facilidade de internalizar, de ter o amor próprio, de ter o autoconhecimento da vida dela, né? Se a pessoa tem amigos, os amigos nos ajudam a prosperar, nos indica para o emprego, compra o nosso produto, indica para um outro amigo. A área da família, dos nossos antepassados, ele tem a ver com o nosso passado. E o lado oposto dele é a criatividade. E a gente não consegue olhar para o futuro se a gente não olhar para o nosso passado. Tá? Então, guá complementa o outro. E tem os guás opostos e os guás que tocam. Relacionamento, por exemplo, sucesso e criatividade. Você precisa ter bons relacionamentos para você ter sucesso.
E se você tem bons relacionamentos com pessoas, por exemplo, né? Você tem sabedoria, tem um amor próprio, conhece uma pessoa, casa, você vai pro seu futuro, que é a sua criatividade. O que você tem? Filhos. E é por isso que os filhos estão na área da criatividade. Quando a gente tem algum problema com filhos, a gente tem que olhar o que está acontecendo dentro da área da criatividade, porque tem a ver com os nossos filhos. Então, uma área depende da outra. E eu acho isso que os chineses fizeram inteligentíssimo. Eles colocaram as posições exatamente de áreas que uma dá força para a outra. É um sistema, né? Literalmente. Então, tem que funcionar sinergicamente. É lindo. A acupuntura mede os pontos meridianos do nosso corpo, o Feng Shui mede os pontos da nossa casa. Maravilhoso. É lindo. Então, eu sempre faço uma perguntinha para todo mundo, que eu acho que o Feng Shui, a gente já está vendo aqui que ele é essencial, né? Um recurso essencial, as pessoas deveriam conhecer e tudo mais. E o que você acha que é essencial para a vida, assim, né? As pessoas estão, né? O que você falaria para as pessoas? Gente, eu acho que isso aqui é essencial. Não Feng Shui, você, Jaqueline Trindade, dando aí um conselho, né? Ou falando assim da sua experiência de vida até hoje, o que você acha que é essencial? Pode falar ali, ó, pra galera ali, ó. Eu sempre falo com as pessoas o quanto que é importante, né? A gente se autoconhecer, olhar para dentro da gente, né? E a nossa casa, ela é a nossa segunda pele. E nós precisamos cuidar da nossa casa como a gente cuida da gente mesmo. Acho que é isso. Cuidar da casa é essencial, né? Essencial. Nos dá clareza. Maravilhoso. E onde que a gente encontra a Jaqueline Trindade? Hoje eu já estou nas redes, né? Na Plan Interiores. Lá também tem contato, a gente pode entrar em contato direto comigo no meu telefone. Isso. Então, no Instagram. Na Plan Interiores. Na Plan Interiores. Isso. Perfeito. Então, queria te agradecer a presença. Eu adorei. Eu que agradeço. Lindo, Obrigada. eu acho que todo mundo vai ficar muito feliz. Eu tenho certeza que muitas pessoas já vão correr atrás de saber um pouco mais, vão procurar você na rede, né? Começar a olhar, né? Começar a olhar para casa de forma diferente. Acho que todo mundo hoje já vai chegar em casa. Quem estiver assistindo em casa já vai começar a dar um... Olhando assim pro lado. Ai, meu Deus! A intenção é essa, né? E lá nas redes sociais eu dou muita dica. Você que me acompanha, né, Ana? Eu dou adoro. muitas dicas e eu falo, gente, se vocês pegarem uma dica da que eu dou nas minhas redes sociais, pode ter certeza que vocês já vão começar a sentir a diferença na vida de vocês. E é legal, eu vou falar isso aqui, fazer essa propaganda mesmo, assim, porque eu acompanho a Jaque e ela fala muito das coisas do cotidiano dela. Então, que é o que eu falo aqui, não, vida real, não vem com teoria, não, eu quero saber vida real. Então, às vezes, ela tá lá cozinhando, tá fazendo alguma coisa e ela vai dando uma explicação a respeito do que significa aquele arranjo ali, naquele ambiente que ela tá na própria casa dela, ou nos ambientes que ela frequenta. Então, acho que já fica uma ótima dica aí. Fica, né? sim, com certeza. Obrigada, Ana, pela oportunidade. Eu que agradeço Adorei. demais, viu? Muito obrigada pela presença de vocês, né? E até a próxima. Grande beijo.